Olá pessoal, vamos responder mais uma questão do seriado da UFLA. É uma questão que envolve cálculos muito simples, mas cobra uma parte conceitual. A gente tem que calcular a área do retângulo e para calcular a área de qualquer retângulo, a gente precisa saber o valor da base e multiplicar pela altura. E aí eu vou chamar o lado AB de base e o BC vai ser nossa altura. A altura que mede 2, né? A questão já nos deu. Mas qual que vai ser a base? A base é a distância de A até B e é um retângulo, né? É a mesma distância de D a C. Bom, eu tenho que achar essa distância. Mas o vértice D ele é a interseção dessa função com o retângulo, com o vértice do retângulo. Mas veja só, a altura é 2, o lado DC é paralelo a AB. Então, esse ponto aqui em que o lado intercepta o eixo Y é 2, que é o mesmo valor da função. Então, nós temos que essa função, nós temos que achar o x, né? Quando essa função for 2. Eu tenho que transformar, então, eu tenho que resolver isso daqui, essa pequena função exponencial, que agora se tornou uma equação, né? Deixando a mesma base dos dois lados. E é simples. Só lembrar que qualquer número elevado a um expoente negativo, vou colocar menos 2, por exemplo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é inverter a base. A menos 2. A 2 positivo agora, já que eu inverti a base. O objetivo do sinal negativo é esse. Ora, agora eu tenho que fazer o contrário. Aqui eu tinha 2 e com o sinal negativo a minha base tornou-se 1 meio. Aqui eu vou fazer a mesma ideia, vou utilizar a mesma ideia, só que ao invés de 2 se tornar 1 meio, eu vou fazer com que 1 meio se torne 2. Então eu vou colocar 2 elevado a menos 1, que é o mesmo 1 meio, e isso está elevado a x, é igual a 2. E aí a gente tem expoentes, um dentro e um lado de fora, em parênteses, né? A gente sabe que isso aqui a gente multiplica. As bases agora são iguais, o expoente que está aqui no 2 do lado de cá é 1. Então nós podemos cortar as bases, nós temos que menos 1 vezes x é menos x, igual a 1, multiplica por menos 1, nós temos que x é igual a menos 1. Então, o x desse ponto D, que coincidentemente é o vértice A, é menos 1. E qual que vai ser no ponto C? Quero achar o x do ponto C. Lembrando, a altura é 2. Então, essa função aqui, no ponto C, também vale 2. Então, nós queremos saber o log de x na base 3 é igual a 2. Muito fácil. A gente lembra que o logaritmo é o expoente. O 3 é a base. O x é a resposta de 3 elevado ao quadrado. E isso é quanto? 9. Então, o x nosso é 9. O ponto B e o ponto C têm a mesma abscissa, então, que mede 9. E agora fica fácil, né? Achar a distância de A até B, que é a mesma distância de D até C. Eu tenho 9 unidades, porque aqui é o 0. Eu tenho 9 unidades do lado de cá, mais 1 do lado de cá. Apesar de ser menos 1, o tamanho do meu retângulo aumenta, ele toma parte, ele vai até o ponto menos 1.
Então, do menos 1 até o 9 eu tenho 10 unidades, né? Então, essa distância, a minha base do retângulo, mede 10. Calculando então a área, vai ser a base, 10, vezes a altura, que é o lado BC, 2. Resposta, 20 centímetros quadrados, já que nós trabalhamos com a unidade de medida centímetro na questão. É isso aí, pessoal. Até a próxima.